Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje Papa Leão XIV, em lágrimas, fala ao nosso coração sobre um dos mistérios mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais fecundos da vida espiritual, o silêncio de Deus. Quantos de nós já não sentimos em nossas orações que o céu parecia mudo? Quantas vezes dobramos os joelhos, clamamos com lágrimas, e o que recebemos foi apenas o eco da nossa própria voz? Esse silêncio, que tanto inquieta a alma, não é vazio, não é abandono, não é indiferença. Papa Leão XIV nos ensina que o silêncio de Deus é linguagem misteriosa do amor divino, que fala mais fundo do que qualquer palavra humana poderia alcançar. Ele recorda que até os grandes santos enfrentaram essa noite silenciosa. Santa Teresa de Calcutá, em seus escritos, confessou que por anos sentiu a ausência de Deus. São João da Cruz chamou esse momento de noite escura da alma. E o próprio Cristo no alto da cruz exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? O silêncio, portanto, não é sinal de rejeição, mas o caminho pelo qual Deus nos purifica, amadurece nossa fé e nos ensina a amá-lo, não por aquilo que nos dá, mas por aquilo que ele é. Papa Leão XIV chora porque sabe que muitos, diante desse silêncio, se desesperam e abandonam a oração, acreditando que Deus os esqueceu. Mas ele insiste: filhos, o Pai nunca se cala para vos ferir. Ele se cala para vos ensinar. O silêncio é o lugar onde ele molda vosso coração, fortalece vossa esperança e vos prepara para uma graça maior. É no silêncio que aprendemos a perseverar. É no silêncio que a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna decisão firme de confiar, mesmo sem sentir. O Santo Padre nos revela que o silêncio de Deus é, muitas vezes, o útero onde nascem os milagres. Assim como a semente precisa repousar na terra em silêncio para germinar, assim também nossas orações repousam no coração de Deus até o tempo certo de florescerem. Ele parece calado, mas na verdade está trabalhando em nosso favor, movendo circunstâncias invisíveis, preparando respostas mais profundas do que aquelas que ousamos pedir. Por isso, o silêncio de Deus é a escola da confiança. Papa Leão XIV nos exorta: quando não ouvirem a voz do Senhor, não deixem de falar com Ele. Quando não sentirem sua presença, permaneçam fiéis, porque o silêncio de hoje é o anúncio de que amanhã sua voz ressoará com ainda mais força em vossos corações. Papa Leão XIV continua, em lágrimas, e nos mostra que o silêncio de Deus é um chamado ao amadurecimento da fé. Quando rezamos e recebemos imediatamente aquilo que pedimos, nosso coração se alegra, mas corre o risco de amar mais os dons do que o doador. É justamente no silêncio que aprendemos a buscar a face de Deus, e não apenas suas mãos. Ele nos ensina que a fé verdadeira não se mede pela quantidade de milagres visíveis, mas pela confiança inabalável que permanece firme, mesmo quando parece não haver resposta. O Santo Padre explica que o silêncio de Deus é também um convite à purificação interior. Muitas vezes, queremos que Ele nos fale, mas nosso coração está cheio de barulho. Preocupações, paixões, mágoas, pecados não confessados. O Senhor se cala porque deseja nos levar ao deserto, onde não há distrações, onde toda a alma é forçada a olhar para dentro de si e reconhecer sua nudez espiritual. É nesse vazio que ele planta a semente da verdadeira santidade. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que confundem o silêncio de Deus com abandono. Mas ele insiste: não é abandono, é prova de amor. O pai que ensina seu filho a andar precisa soltá-lo por alguns passos. O filho chora, pensa que está sozinho, mas o pai está logo atrás, pronto para segurar se ele cair. Assim também é o silêncio de Deus. Ele permite que caminhemos sem sentir sua mão, para que aprendamos a andar com fé. Nesse silêncio, Deus também nos ensina a valorizar o essencial. Quando não ouvimos respostas imediatas, aprendemos a esperar, a perseverar, a distinguir entre o que é desejo passageiro
e o que é realmente necessário para a alma. Ele nos educa, como ouro que precisa ser purificado no fogo, para que não sejamos cristãos frágeis, mas testemunhas firmes de sua presença, ainda que oculta. Por isso, Papa Leão XIV nos orienta. Quando o céu parecer mudo, não desanimem. Continuem a rezar, continuem a buscar, continuem a esperar. O silêncio de Deus é a página em branco onde ele escreve, em letras invisíveis, a história mais bela da vossa vida. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que o silêncio de Deus está profundamente unido à cruz de Cristo. No Calvário, quando o Filho de Deus entregava sua vida, não houve vozes de anjos, não houve palavras do Pai que o consolassem diante da multidão. Houve apenas silêncio. E desse silêncio brotou a redenção do mundo. É nesse mistério que entendemos. Quando Deus se cala em nossas dores, Ele não nos abandona. Ele nos convida a participar do sacrifício de seu Filho, transformando nossa cruz em caminho de salvação. O Santo Padre explica que cada cristão, em algum momento, enfrentará esse silêncio como prova de união com Cristo crucificado. São João da Cruz chamou isso de noite escura da alma. O tempo em que Deus parece distante, mas na verdade está mais perto do que nunca, sustentando-nos em silêncio. É nessa noite que a alma aprende a amar sem condições, a crer sem sinais, a esperar sem garantias. É na cruz silenciosa que a fé se torna adulta. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que, diante da ausência de respostas, desistem da oração e se afastam da igreja, acreditando que Deus não os escuta. Mas ele insiste. Não abandonem a cruz no momento do silêncio. O silêncio é o abraço de Cristo, que compartilha convosco a dor e vos ensina que toda noite termina em aurora. O túmulo nunca será a última palavra, porque a ressurreição já está preparada. Ele nos recorda ainda que a cruz silenciosa não é estéril. Cada lágrima unida à cruz de Jesus tem valor redentor. Cada oração feita na escuridão se torna luz para alguém. Cada silêncio suportado com fé abre as portas da graça para o mundo inteiro. É o mistério da comunhão dos santos. Até quando sofremos em silêncio, participamos da obra salvadora de Cristo. Por isso, Papa Leão XIV nos exorta. Acolham o silêncio como parte da cruz. Não murmurem, não desistam, não se desesperem. Lembrem-se, o silêncio do Calvário preparava o som do aleluia da ressurreição. Se hoje Deus parece calado, é porque amanhã sua voz se levantará com poder em vossas vidas. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos mostra que a forma correta de responder ao silêncio de Deus é com perseverança, humildade e confiança. Quando o céu parece fechado, a tentação mais forte é abandonar a oração, desistir da espera, murmurar contra Deus. Mas o Santo Padre nos ensina que é justamente nesse momento que a fidelidade deve ser mais firme. O silêncio de Deus não é motivo para calarmos, mas convite para rezarmos ainda mais. Ele nos recorda as palavras de Jesus na parábola da viúva persistente, que batia continuamente à porta do juiz até ser atendida. Lê-se 18:1-8. Assim também deve ser nossa oração, insistente, fiel, sem desânimo. O Senhor pode se calar, mas cada súplica sincera é recolhida no cálice da eternidade e derramada no tempo certo. O silêncio não é negação, é espera do momento perfeito. Papa Leão XIV explica que devemos responder ao silêncio com humildade, reconhecendo que não sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes pedimos coisas que parecem boas, mas que nos afastariam da salvação? O Pai se cala porque sua sabedoria é maior que nossos desejos. O silêncio é, muitas vezes, a resposta de amor que não entendemos no momento, mas que se revelará depois como proteção. Ele também ensina que o silêncio é um chamado à confiança radical. Confiar não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas se abandonar quando nada parece fazer sentido. É repetir como Cristo no Getsemane: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nesse abandono, a
a alma encontra a verdadeira paz, mesmo sem respostas imediatas. Papa Leão XIV chora porque vê muitos filhos que, no silêncio de Deus, se voltam para ídolos, para falsas soluções, para caminhos de desespero. Ele insiste: filhos, quando Deus se cala, permaneçam diante dele. Não corram atrás de vozes que não vêm do céu. Permaneçam firmes, porque a fidelidade no silêncio é a chave que abre as portas do milagre. Assim, a resposta ao silêncio de Deus não é fugir, mas permanecer. Não é desistir, mas confiar. Não é murmurar, mas se abandonar. E nessa perseverança silenciosa, a alma amadurece e se torna mais íntima do coração do Pai. Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos revela que muitas vezes o silêncio de Deus é o sinal mais claro de que Ele está preparando algo maior do que pedimos. Quando clamamos e não recebemos resposta imediata, não significa que o Senhor se esqueceu de nós. Significa que Ele, em sua sabedoria infinita, está trabalhando em planos que ultrapassam a nossa visão limitada. O silêncio é o espaço em que Deus organiza os detalhes invisíveis de uma graça que virá no tempo certo e de modo mais perfeito. O Santo Padre explica que nós, em nossa fraqueza, pedimos apenas o que enxergamos à frente, como uma criança que pede pão no meio da refeição sem perceber que o banquete completo já está sendo preparado. Deus, porém, vê além do instante presente. Ele conhece o passado, o agora e o futuro, e responde não apenas ao que pedimos, mas ao que realmente precisamos para alcançar a salvação. Por isso, o silêncio é muitas vezes a resposta de um pai que não quer dar pouco quando pode dar muito mais. Papa Leão XIV chora porque vê muitos corações que se desesperam diante da demora, acreditando que Deus os abandonou. Mas ele insiste. O silêncio é apenas o véu que cobre uma obra grandiosa. Se não vês a mão de Deus agora, é porque ela trabalha em segredo, preparando o tempo certo da bênção. Ele recorda que Lázaro estava morto havia 4 dias, quando Cristo finalmente chegou. Marta e Maria não entenderam o silêncio do Mestre, mas depois compreenderam que a demora era necessária para que o milagre fosse ainda maior. Não apenas a cura de um doente, mas a ressurreição de um morto. Assim também em nossas vidas. O silêncio pode ser o útero do impossível, onde Deus prepara milagres que jamais ousamos imaginar. O Santo Padre nos lembra: Deus nunca atrasa. Ele apenas age no tempo da eternidade, que é sempre o melhor para vós. Por isso, quando o céu parecer calado, a alma deve descansar nesta certeza. Deus não está negando, está preparando. Não está distante, está mais perto do que nunca, alinhando cada detalhe para que, no momento oportuno, sua resposta não seja apenas consolo, mas testemunho de poder. Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos recorda que o silêncio de Deus não é um peso apenas para nós, mas uma realidade que até os santos mais próximos do céu viveram profundamente. Ele explica que, se até os amigos mais íntimos de Cristo enfrentaram a noite silenciosa de Deus, é porque esse silêncio faz parte do caminho da santidade. O Santo Padre nos lembra de Santa Teresa de Calcutá, que por décadas experimentou o que chamou de trevas interiores, sentindo que Deus se calava diante de suas orações, ainda que estivesse fazendo tanto bem pelo mundo. E, no entanto, foi justamente nesse silêncio que sua fé floresceu com mais pureza, porque ela aprendeu a amar a Deus não pelas consolações, mas por Ele mesmo. Da mesma forma, São João da Cruz descreveu em seus escritos a noite escura da alma, um tempo em que o Senhor parece ausente, mas que, na verdade, é purificação para que a alma brilhe com maior intensidade. Papa Leão XIV chora porque vê muitos filhos que, diante do silêncio, pensam estar em pecado ou rejeitados por Deus. Mas ele insiste: não confundam o silêncio com o abandono. Os santos nos mostram que o silêncio é a prova mais alta de amor. O Senhor permite esse vazio não para afastar, mas para aproximar, porque só quem atravessa a noite pode verdadeiramente valorizar a luz da manhã.
Ele recorda também que a Virgem Maria viveu o maior silêncio de todos no Sábado Santo, quando o corpo de seu filho estava no túmulo. Ela não ouviu voz de anjo, não viu milagres, não recebeu sinais, apenas esperou em silêncio, guardando a fé no coração. E foi justamente essa esperança silenciosa que sustentou toda a Igreja naquele momento de trevas. O Santo Padre nos ensina que, olhando para os santos, aprendemos a viver o silêncio como escola da confiança. O que para nós parece ausência, para eles foi caminho de união. O que para nós parece demora, para eles foi prova de fidelidade. Por isso ele nos exorta: se os santos atravessaram o silêncio e permaneceram firmes, vós também sereis capazes, porque o mesmo Espírito que os sustentou, vos sustenta hoje. Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos ensina que o silêncio de Deus não é o fim, mas a preparação para uma revelação maior. Ele explica que, assim como a terra precisa do inverno para florescer na primavera, também a alma precisa atravessar o silêncio para estar pronta a ouvir a voz de Deus com mais clareza. O Senhor se cala não para afastar, mas para purificar os ouvidos interiores e preparar o coração para acolher sua palavra como nunca antes. O Santo Padre recorda que Elias, no Monte Horebe, esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor não estava em nada disso. Veio numa brisa suave. 1 Esdras 19, 12. O silêncio de Deus nos educa para perceber essa brisa, essa voz delicada que não se impõe, mas que transforma. Ele se cala diante do barulho da alma, para que aprendamos a distinguir sua presença sutil, que não grita, mas sussurra ao coração. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que, diante do silêncio, procuram vozes enganosas, falsas promessas, caminhos fáceis, mensagens que não vêm do céu. Ele insiste: filhos, permaneçam no silêncio, porque só ali a voz verdadeira se revela. O Senhor se cala hoje para falar amanhã de modo mais profundo e eterno. Ele nos lembra que, depois do silêncio do túmulo no Sábado Santo, veio a voz da ressurreição no domingo da manhã. Depois do silêncio de 4 dias diante do túmulo de Lázaro, veio a ordem poderosa: Lázaro, vem para fora. Depois do silêncio de anos de espera, veio a encarnação do Verbo em Maria. Assim também será em nossas vidas. Cada silêncio prepara um anúncio. Cada demora prepara uma vitória. Cada noite prepara uma aurora. Por isso, o Santo Padre conclui: não tenham medo do silêncio de Deus. Ele não é ausência, mas promessa. É o prelúdio de uma palavra que transformará a vossa vida. Esperem com fé, porque depois do silêncio sempre vem a voz do Senhor, e quando Ele fala, sua palavra cria, cura, liberta e ressuscita. Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos revela que o silêncio de Deus pode e deve ser transformado em oração viva e frutuosa. Ele explica que muitos, diante do silêncio, abandonam a vida espiritual, acreditando que rezar não faz mais sentido. Mas é justamente nesse tempo de deserto que a oração se torna mais preciosa, porque já não depende de sentimentos ou consolações, mas nasce de uma decisão livre de amar a Deus acima de tudo. O Santo Padre nos ensina que, quando o céu parece calado, devemos mudar a forma de rezar, não apenas pedir, mas estar. A oração no silêncio é como sentar-se diante de Cristo no sacrário, mesmo sem palavras, mesmo sem sentir nada, apenas permanecendo ali, fiel, como amigo que não abandona outro amigo. Essa simples presença diante de Deus já é oração poderosa, porque é prova de amor puro, sem interesse. Papa Leão XIV chora porque vê muitos filhos que, diante do silêncio, buscam distrações, fogem da oração, como se o vazio fosse inútil. Mas ele insiste: o silêncio de Deus não é vazio. É o espaço onde vossas palavras se transformam em incenso diante do trono divino. Cada segundo que permaneceis fiéis no deserto é tesouro guardado no céu. Ele nos recorda que os salmos são escola perfeita para rezar no silêncio. O salmista muitas vezes clamava:
Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Seab 13:1. Mesmo sem sentir a presença de Deus, o salmista não deixava de falar com ele. Esse é o segredo. Não parar de rezar, ainda que pareça inútil, porque a fidelidade na oração silenciosa abre as portas para a manifestação futura da graça. Por isso, Papa Leão XIV nos orienta. Quando Deus parecer calado, transformem o silêncio em altar. Ofereçam cada batida do coração como oração, cada respiração como súplica, cada lágrima como incenso. Não é o muito falar que move o céu, mas a fidelidade que permanece até o fim. Assim, o silêncio deixa de ser ausência e se torna diálogo misterioso, onde o coração fala sem palavras e Deus responde sem voz, mas com amor que sustenta e transforma. Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos mostra que o silêncio de Deus é também uma forja onde a fé se torna inquebrantável. Ele explica que quando o Senhor parece calado, a alma é provada como o ouro no fogo. As impurezas se queimam, e o que permanece é a confiança pura, sem apoios humanos, sem ilusões. É nesse silêncio que deixamos de ser cristãos apenas de sentimentos e passamos a ser cristãos de decisão, capazes de permanecer firmes, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. O Santo Padre recorda as palavras de São Pedro: a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundará em louvor, glória e honra na manifestação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. É exatamente isso que acontece no silêncio. Deus permite a prova para que a fé, já depurada, brilhe com mais força. Uma fé que só vive de sinais e milagres visíveis é frágil. Mas a fé que atravessa o deserto do silêncio é capaz de resistir a qualquer tempestade. Papa Leão XIV chora porque vê muitos filhos que confundem fé com emoção, abandonando a oração quando o coração não sente mais consolo. Ele insiste: não confundam fé com sensação. A fé verdadeira não depende do que sentis, mas do que credes. E o silêncio de Deus é o campo de treinamento da fé madura, que não precisa ver para confiar. Ele nos recorda que Abraão foi provado assim. Caminhou 3 dias em silêncio até o Monte Moriá, acreditando que teria de sacrificar seu filho Isaque. Não ouviu voz, não viu sinal, apenas caminhou em confiança. E foi nesse silêncio que sua fé se tornou perfeita, a ponto de ser chamado pai da fé. Por isso, Papa Leão XIV nos orienta: aceitem o silêncio de Deus como parte do amadurecimento espiritual. Não é ausência, é treino. Não é descuido, é cuidado. O Senhor vos faz atravessar o fogo para que sejais fortes, para que vossa fé não desabe diante das provações da vida. Assim, o silêncio de Deus, longe de ser castigo, é graça que fortalece. Ele nos ensina a permanecer firmes, como árvores cujas raízes se aprofundam na terra durante a seca, para depois florescerem com mais vigor na primavera. Papa Leão XIV, em Lágrimas, conclui dizendo que o silêncio de Deus nunca é definitivo, mas sempre o prelúdio de uma resposta que surpreende e transforma. O Pai pode parecer calado por dias, meses, até anos, mas a sua voz sempre volta a ressoar no tempo certo, e quando fala, sua palavra é mais forte do que qualquer tempestade, mais luminosa do que qualquer noite, mais doce do que qualquer consolo humano. O silêncio prepara o coração para acolher a resposta com profundidade, para reconhecê-la não como coincidência, mas como intervenção divina. O Santo Padre nos lembra que, depois de 3 dias de silêncio, o túmulo de Cristo se abriu e a ressurreição ecoou como a maior resposta da história. Depois de 4 dias de espera diante do sepulcro de Lázaro, a voz poderosa de Jesus quebrou o silêncio e trouxe vida ao morto. Depois de séculos em que Israel parecia abandonado, o Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Assim também será em nossas vidas. Depois de cada silêncio, virá sempre uma palavra de Deus.
E essa palavra não será pequena, será sempre maior do que imaginamos. Papa Leão XIV chora, porque sabe que muitos desistem antes da resposta. Abandonam o caminho antes da vitória. Deixam de rezar quando estavam a um passo do milagre. Ele insiste. Filhos, permaneçam no silêncio com paciência, porque quando Deus fala, Ele não apenas responde à vossa oração, Ele vos mostra que nunca deixou de ouvir. O silêncio é a espera, mas a resposta é a confirmação do amor eterno. O Santo Padre nos exorta a esperar com confiança, porque a promessa é certa. Aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Fleponto 1:6. Se hoje o céu parece fechado, amanhã se abrirá. Se hoje a alma se sente sozinha, amanhã se alegrará com a presença viva do Senhor. Por isso a 10ª lição é clara. Depois do silêncio virá sempre a voz de Deus, e essa voz será libertação, cura, ressurreição e vida nova. Papa Leão XIV nos deixa estas palavras finais. Não temam o silêncio. Ele é o compasso do céu que prepara a sinfonia da graça. Esperem, perseverem, confiem, porque Deus falará, e quando falar, será para transformar vossa vida para sempre.